Quando busquei meus filhos na casa da minha mãe, minha filha de 6 anos disse: "A vovó diz que você não é nossa mamãe de verdade." Minha filha Sofia estava chorando e meu filho de 4 anos, Miguel, segurava a mão dela parecendo confuso, enquanto minha mãe estava atrás deles com aquele sorriso satisfeito que sempre tinha quando fazia algo cruel. "O que você disse a eles?" Me ajoelhei para abraçar meus filhos, mas Sofia se afastou de mim. A vovó mostrou fotos da nossa outra mamãe, a que fez a gente na barriga dela. Ela disse: "Essa é nossa mamãe de verdade, não você." Minha mãe cruzou os braços, parecendo orgulhosa de si mesma. "Eles merecem saber a verdade. Você anda mentindo para eles há anos." Eu nunca tinha mentido para meus filhos. Tínhamos planejado contar sobre a adoção quando tivessem idade suficiente para entender adequadamente, com a ajuda de uma psicóloga infantil especializada em adoção. Eles sabiam que eram especiais e escolhidos, mas os detalhes completos viriam depois. "Mãe, você não tinha esse direito." Ela riu de forma cortante. "Sem direito? Sou a avó deles, a única parente de sangue verdadeira nessa família, já que você não conseguiu ter filhos próprios." Disse alto o suficiente para as crianças ouvirem. Miguel olhou para mim. "A gente não é seu filho?" A voz dele era tão pequena e quebrada que eu queria gritar com minha mãe, mas precisava ficar calma por eles. "Vocês são absolutamente meus filhos para sempre." Minha mãe zombou. "Viu? Mais mentiras. A mãe verdadeira deles é Carla Moreira. Está presa por drogas, mas ainda é a mãe biológica deles. Isso é ciência. Você é apenas uma mulher com papéis legais." Ela tinha descoberto a mãe biológica deles. Tinha realmente pesquisado o passado dos meus filhos sem minha permissão. "Como você conseguiu essa informação?" Minha mãe tirou o celular mostrando um arquivo que tinha montado. "Detetive particular. Me custou 2.800 euros, mas valeu a pena saber quem meus netos realmente são. Ela contratou alguém para investigar o passado dos meus filhos. Olha, até encontrei o pai biológico deles. Está preso também. Roubo e agressão. Seus filhos vêm de criminosos, mas você finge que são perfeitos." Sofia estava soluçando agora. "Nossa primeira mamãe está na cadeia?" Minha mãe acenou ansiosamente. "Por tráfico de drogas. E o papai biológico de vocês machucou pessoas. Por isso vocês foram parar no abrigo, porque seus pais verdadeiros eram pessoas ruins." Me levantei tremendo de raiva. "Peguem suas coisas, crianças. Vamos embora." Mas minha mãe agarrou o braço de Miguel. "Eles deviam ficar comigo. Eu sou a família de verdade deles. Família de sangue. Você está apenas brincando de casinha com os filhos dos outros." Miguel tentou se soltar, mas ela segurou firme. "Vovó, está me machucando." Tirei a mão dela do meu filho. "Não toque nos meus filhos de novo." Ela riu. "Seus filhos? Você quer dizer os filhos da Carla que você comprou porque seu corpo quebrado não conseguiu fazer nenhum?" Foi quando percebi que ela tinha planejado tudo isso. Esperou até estar cuidando deles para destruir o senso de segurança dos meus filhos. "Você está envenenando eles contra mim." Ela deu de ombros. "Estou educando eles. Deviam conhecer sua herança real, não essa fantasia que você criou onde você é a mãe deles." Sofia me olhou com lágrimas enormes. "Se você não é nossa mamãe de verdade, a gente tem que ir embora." Minha mãe respondeu antes que eu pudesse. "Talvez um dia a mamãe verdadeira de vocês saia da cadeia e queira vocês de volta. Aí vocês vão ter que ir com ela porque é ela que fez vocês." Miguel começou a chorar também. "Eu não quero ir para a cadeia, mamãe. Minha mãe tinha feito eles acharem que os pais biológicos viriam levá-los para a prisão. Ninguém vai levar vocês para lugar nenhum. Vocês são meus filhos. Somos uma família." Minha mãe tirou mais papéis. "Olhem, imprimi as certidões de nascimento verdadeiras deles. Vejam, sobrenomes diferentes. Você nem está nelas." Estava mostrando aos meus filhos traumatizados documentos que provavam na mente dela que eu não era mãe deles. Os nomes verdadeiros deles são Letícia e Davi. Você até roubou os nomes deles. Tínhamos mudado os nomes porque a mãe biológica os nomeou em homenagem a drogas. Ela literalmente os nomeou com o nome das pílulas favoritas dela. Mas minha mãe não mencionou essa parte. "Crianças, entrem no carro agora." Peguei Miguel no colo e peguei a mão de Sofia. Minha mãe nos seguiu, fugindo da verdade. "Típico. Você sempre foi fraca. Nem conseguiu ter um bebê como uma mulher de verdade." Coloquei meus filhos nas cadeirinhas enquanto ela continuava falando. "Tenho direitos de avó. Vou te levar ao tribunal. Essas crianças precisam conhecer sua família verdadeira." Me virei para encará-la. A família verdadeira deles são as pessoas que os amam, que os adotaram, que os criam todos os dias. Ela sorriu. "Sangue é sangue. Você não pode mudar o DNA. Eles sempre serão filhos da Carla e do Fernando. Você é apenas uma babá de longo prazo." Fomos para casa com os dois chorando. Liguei para meu marido, Henrique, que saiu do trabalho imediatamente. Depois, liguei para a psicóloga infantil com quem planejávamos trabalhar. Ela fez uma sessão de emergência naquela noite. Carreguei Miguel até o carro enquanto Sofia caminhava atrás de nós com a cabeça baixa, sem fazer um som. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia fechar os cintos das cadeirinhas. Miguel ficava perguntando por que a vovó disse aquelas coisas, e eu ficava dizendo que conversaríamos em casa, que tudo ficaria bem, mas minha voz falhava a cada palavra. Sofia entrou na cadeirinha sem ajuda e ficou olhando pela janela durante toda a viagem para casa. Liguei para Henrique do carro e mal consegui falar as palavras através do choro. Ele disse que estava saindo do trabalho naquele exato momento e nos encontraria em casa. A viagem pareceu durar uma eternidade, mesmo sendo apenas 15 minutos. As duas crianças ficaram quietas no banco de trás, o que de alguma forma parecia pior do que se estivessem chorando.
Quando chegamos em casa, coloquei o filme favorito deles, aquele sobre animais falantes que normalmente os fazia rir, mas eles apenas se sentaram no sofá de mãos dadas olhando para a tela sem realmente assistir. Henrique chegou talvez 40 minutos depois e me encontrou na cozinha agarrando o balcão com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos. Ele me puxou para um abraço e eu finalmente me permiti desmoronar, soluçando em seu peito, enquanto ele esfregava minhas costas. Ficamos ali, tentando entender o que diabos tinha acontecido e como deveríamos resolver isso. Henrique ficava perguntando exatamente o que minha mãe tinha dito, e eu repetia tudo, vendo seu rosto ficar cada vez mais vermelho. Ele queria ir direto para a casa dela e confrontá-la, mas eu disse que precisávamos focar nas crianças primeiro. Tínhamos que ajudá-los a entender antes de lidar com ela. Henrique tirou o celular e começou a procurar na papelada da nossa agência de adoção. Encontrou a lista de terapeutas recomendados que nos deram, aqueles especializados em adoção e trauma infantil. Havia uma mulher chamada Bianca Medina, que tinha 3 páginas de qualificações e avaliações de outros pais adotivos, dizendo que ela era incrível com crianças. Henrique ligou para o consultório dela e caiu na secretária eletrônica, mas deixou uma mensagem explicando que era uma emergência, que nossas crianças tinham acabado de ser traumatizadas com informações sobre adoção para as quais não estavam preparadas. Ela ligou de volta em 20 minutos. Henrique colocou no viva voz e eu expliquei tudo o que minha mãe tinha feito e dito. Bianca ouviu sem interromper e depois disse que poderia nos receber naquela noite às 18 horas se conseguíssemos chegar ao consultório dela. Concordamos imediatamente. O consultório dela ficava num prédio no centro da cidade, com uma porta azul brilhante e uma sala de espera cheia de brinquedos e livros ilustrados. Sofia e Miguel olharam nervosos quando entramos, mas Bianca saiu imediatamente e se abaixou na altura deles. Ela tinha olhos gentis e voz suave, e disse que seu consultório era um lugar seguro onde podiam brincar e falar sobre qualquer coisa. As crianças a seguiram até seu consultório, que tinha ainda mais brinquedos, incluindo uma caixa cheia de blocos de montar e uma casa de bonecas e materiais de arte cobrindo uma mesa. Bianca passou a primeira hora apenas deixando-os brincar, enquanto se sentava no chão com eles. Fazia perguntas gentis de vez em quando sobre o que a vovó tinha dito, mas principalmente apenas brincava junto. Sofia construiu uma casa com os blocos e depois a derrubou, dizendo que estava quebrada como a família dela. Miguel brincou com carrinhos de brinquedo e os bateu uns nos outros repetidamente. Depois de cerca de 2 horas, Bianca pediu para Henrique e eu voltarmos enquanto as crianças continuavam brincando. Ela explicou que minha mãe as tinha traumatizado deliberadamente dando informações que seus cérebros não estavam desenvolvidos o suficiente para processar adequadamente. Disse que aos 6 e 4 anos, eles não conseguiam entender a complexidade da adoção, pais biológicos, prisão, nem nada disso. O que entenderam foi que alguém em quem confiavam disse que eu não era a mãe real deles e que pessoas assustadoras poderiam vir levá-los. Bianca disse que Sofia e Miguel agora acreditavam que seus pais biológicos viriam roubá-los e levá-los para a cadeia. Era isso que tinham processado das palavras da minha mãe. Ela disse que esse tipo de terror levaria meses de terapia para ser tratado adequadamente e que precisávamos começar imediatamente. Queria ver as 2 crianças 2 vezes por semana e trabalharia conosco sobre como falar com eles sobre a adoção de maneiras apropriadas para a idade. A sessão toda custou 300 euros e nosso seguro só cobria metade. Mas não nos importávamos. Pagaríamos qualquer coisa para ajudá-los. Naquela noite, coloquei as crianças na cama no horário normal, lendo histórias extras e ficando em seus quartos mais tempo que o usual. Mas por volta da meia-noite, ouvi Sofia gritando. Corri para o quarto dela e a encontrei sentada na cama chorando sobre a polícia vir levá-la embora. Ela estava tremendo e suando, e quando tentei abraçá-la, ela lutou contra mim no início, ainda meio adormecida e apavorada. Subi na cama dela e a segurei enquanto ela chorava no meu ombro. Ficava perguntando se a polícia estava vindo e se ela tinha que ir para a cadeia, e eu ficava dizendo não, que ela estava segura, que ninguém ia levá-la para lugar nenhum. Miguel acordou com o barulho e veio correndo e chorando também. Ele entrou na cama de Sofia conosco, e todos acabamos numa pilha no chão dela com cobertores e travesseiros. Nenhuma das crianças me deixava sair do quarto. Toda vez que eu tentava levantar para ir ao banheiro ou buscar água, eles começavam a chorar de novo. Então fiquei lá a noite toda, deitada no chão duro com as 2 crianças apertadas contra mim. Henrique entrou por volta das 3 da manhã e se deitou conosco também. Finalmente, todos adormecemos assim, uma pilha familiar no chão do quarto de Sofia. Na manhã seguinte, acordei dolorida de dormir no chão, mas as 2 crianças ainda estavam apertadas contra mim, respirando tranquila e calmamente. Henrique já tinha levantado para fazer café da manhã, e eu podia sentir o cheiro do café da cozinha. Movi cuidadosamente o braço de Miguel do meu peito e deslizei entre eles. Os olhos de Sofia se abriram imediatamente e ela agarrou minha mão. Disse que estava apenas indo ao banheiro e voltaria logo. Ela assentiu, mas me observou até eu sair do quarto. Quando voltei, ela estava sentada com Miguel acordado ao lado dela. Todos descemos juntos e as crianças comeram panquecas ficando perto de mim à mesa. Henrique tinha que ir trabalhar, mas beijou as 2 crianças por mais tempo e prometeu chegar cedo em casa. Depois que ele saiu, preparei as crianças para a escola e creche. Já tinha ligado para os 2 lugares no dia anterior para explicar o que aconteceu e dar a foto da minha mãe com instruções rígidas de que ela não tinha permissão de chegar perto dos meus filhos.
A diretora da escola, senhora Reis, foi muito compreensiva e prometeu alertar toda a equipe. A diretora da creche disse a mesma coisa. Deixei Miguel primeiro e ele se agarrou à minha perna por 10 minutos antes que sua professora favorita o convencesse a entrar com a promessa de brincar com caminhões. Então, levei Sofia à escola e caminhei com ela até sua sala de aula, mesmo que ela normalmente entrasse sozinha. A professora dela, senhorita Rodrigues, me deu um olhar simpático e pegou a mão de Sofia. Observei pela janela da porta da sala por alguns minutos até Sofia se sentar na carteira e começar a colorir. Os dias passaram lentamente depois disso. As duas crianças tiveram pesadelos todas as noites. Miguel fez xixi na cama 2 vezes, o que não acontecia há mais de 1 ano. Sofia começou a fazer perguntas constantes sobre se eu era realmente a mãe dela e se alguém poderia levá-la embora. Tivemos sessões de terapia com Bianca 3 vezes naquela primeira semana, e ela nos deu estratégias para ajudá-los a se sentirem seguros novamente. No 5º dia depois que tudo aconteceu, estava no trabalho tentando focar na tela do computador quando meu telefone tocou. Era a diretora Reis. Meu estômago despencou antes dela falar. Ela me disse que minha mãe tinha aparecido na escola durante o horário de busca, tentando pegar Sofia no parquinho. A equipe do escritório a tinha impedido e ela estava no escritório da diretora. Minhas mãos começaram a tremer tão forte que quase derrubei o telefone. Disse à senhora Reis que estava saindo agora e estaria lá em 15 minutos. Peguei minha bolsa e corri para o carro sem nem avisar meu chefe que estava saindo. Dirigi mais rápido do que deveria e ficava imaginando minha mãe agarrando Sofia. Quando cheguei à escola, estacionei torto, ocupando 2 vagas, e corri para dentro. A senhora Reis estava parada fora do escritório dela e me apontou para o parquinho onde as turmas de Sofia e Miguel estavam tendo recreio juntas. Encontrei meus 2 filhos encurralados perto da cerca, com uma professora montando guarda ao lado deles. Sofia estava chorando e Miguel parecia apavorado. Me ajoelhei e os 2 se jogaram em mim. Sofia estava tremendo e ficava dizendo que viu o carro da vovó. Miguel enterrou o rosto no meu ombro. Os peguei no colo, mesmo sendo grandes demais para isso, e os carreguei para meu carro. A professora me ajudou a colocá-los nos assentos. A senhora Reis saiu e me entregou uma declaração escrita sobre o que aconteceu que eu poderia dar ao nosso advogado. Disse que minha mãe tinha discutido com a equipe do escritório, alegando que tinha direitos de ver os netos e que eu estava sendo irracional. A segurança teve que escoltá-la para fora da propriedade da escola. Agradeci à senhora Reis e dirigi direto para a creche para buscar Miguel, mesmo ele já estando comigo, porque a escola de Sofia e a creche dele tinham combinado o recreio. Liguei para Victor do carro e contei tudo. Ele disse que isso era exatamente o que precisávamos para entrar com a medida protetiva de emergência. Me disse para levar as crianças para casa, e ele teria os papéis prontos até a tarde. Quando chegamos em casa, coloquei um filme para as crianças, mas elas não me deixavam sair da sala. Sentei entre elas no sofá, e cada uma segurou uma das minhas mãos. Henrique chegou cedo, e Victor chegou 1 hora depois com uma pasta cheia de documentos. As crianças ficaram na sala com o Henrique, enquanto Victor e eu nos sentamos à mesa da cozinha. Ele me fez escrever tudo o que minha mãe disse naquele primeiro dia, e tudo o que aconteceu na escola. Disse que entraríamos com a ordem de emergência hoje, e um juiz revisaria em 24 horas. Explicou que o incidente na escola provava que minha mãe continuava nos assediando e representava uma ameaça ao bem-estar das crianças. Assinei onde ele apontou, e ele saiu para protocolar os papéis imediatamente. Naquela noite, colocar as crianças na cama levou 2 horas. Sofia ficava perguntando se a vovó viria à nossa casa. Prometi que não, e que tínhamos trancas em todas as portas. Miguel perguntou se a vovó poderia levá-lo da escola amanhã. Expliquei que a escola não permitiria que isso acontecesse e que Victor estava garantindo que a vovó ficasse longe. Nenhuma resposta o satisfez, mas eventualmente adormeceram na cama de Sofia juntos. Henrique e eu deitamos na nossa própria cama, olhando para o teto. Ele estendeu a mão e pegou a minha. Na tarde seguinte, Victor ligou para dizer que a medida protetiva temporária tinha sido aprovada. Um oficial de justiça entregaria para minha mãe papéis que proibiam qualquer contato comigo ou com meus filhos. A ordem duraria até uma audiência completa, em algumas semanas, onde um juiz decidiria se tornaria permanente. Senti um alívio enorme me invadir, sabendo que finalmente havia uma barreira legal entre minha mãe e meus filhos. Mas esse alívio durou menos de um dia. Na manhã seguinte, minha irmã Cristina me ligou. Não tinha falado com ela desde antes de tudo acontecer. Ela perguntou se era verdade que eu tinha conseguido uma medida protetiva contra nossa mãe. Disse que sim, e ela não falou nada por um longo tempo. Então perguntou se poderia vir, e disse que sim, porque estava cansada demais para brigar com mais alguém. Ela apareceu 1 hora depois com 2 sacolas de mantimentos e me abraçou na porta sem dizer nada sobre lados ou lealdade familiar. Guardamos a comida juntas enquanto as crianças assistiam televisão na sala, e ela ficava olhando para eles como se estivesse verificando se eram reais. Me contou que nossa mãe tinha ligado dizendo que eu consegui uma medida protetiva sem razão, e que eu estava sendo louca e mantendo os netos dela longe por maldade. Comecei a explicar tudo, mas ela levantou a mão e disse que não precisava ouvir porque já sabia que tipo de pessoa nossa mãe era. Passou a vida toda vendo nossa mãe machucar pessoas e depois fazer-se de vítima, e não cairia mais nisso. Disse que nossa mãe a chamou de traidora por ficar do meu lado, e ela disse à nossa mãe que não se importava porque o que ela fez àquelas crianças foi imperdoável.
Comecei a chorar ali mesmo na cozinha, e ela me abraçou de novo e disse que viria 2 vezes por semana para ajudar com o que eu precisasse. Manteve a palavra e aparecia toda terça e quinta trazendo mantimentos e brincando com as crianças enquanto eu me atualizada no trabalho ou apenas sentava tentando lembrar como respirar. Na semana antes da audiência da medida protetiva, não consegui dormir, nem Henrique. Ficamos na cama às 2 da manhã, olhando para o teto, e ele perguntou se eu queria que ele revisasse os documentos legais mais uma vez. Respondi rispidamente que conseguia lidar sozinha, e ele se sentou parecendo frustrado. Disse que estava apenas tentando ajudar, e eu disse que sabia, mas essas eram minhas crianças e minha mãe tóxica, e eu precisava ser a que lidasse com isso. Ele ficou quieto, e depois disse que isso doía porque eles eram filhos dele também, e isso estava destruindo nossa família, não apenas a minha. Disse que ele não entendia porque a mãe dele não era quem tinha feito isso, e ele disse não, mas estava vendo a esposa dele desmoronar e se sentindo completamente inútil. Comecei a chorar, e disse que estava falhando em protegê-los dela, e ele agarrou minhas mãos e disse que eu não estava falhando em nada. Acabamos nos abraçando e chorando juntos, e admiti que estava com medo de que se deixasse ele assumir mais do fardo, teria que encarar o quanto isso estava me destruindo. Ele disse que preferia enfrentarmos juntos do que me ver carregar tudo sozinha e quebrar sob o peso. Na manhã da audiência, vomitei 2 vezes antes de sairmos de casa. Victor nos encontrou no tribunal e revisou tudo mais uma vez enquanto sentávamos num banco no corredor. Minha mãe apareceu com um advogado de terno caro que olhou para nós como se estivéssemos desperdiçando o tempo de todos. Entramos na sala do tribunal e o juiz chamou o caso, e o advogado da minha mãe se levantou primeiro. Disse que sua cliente tinha simplesmente sido honesta com os netos sobre suas origens biológicas e que minha reação foi extrema e injustificada. Argumentou que crianças têm direito de saber a verdade sobre de onde vêm e que minha mãe estava protegendo esse direito. Victor se levantou e apresentou a declaração escrita da doutora Medina sobre o dano psicológico que as 2 crianças sofreram. Descreveu os pesadelos de Sofia sobre ser levada para a cadeia e a regressão de Miguel no treinamento do Penico, e como ambos agora viviam com medo de que os pais biológicos viessem roubá-los. Trouxe à tona um incidente na escola onde minha mãe tentou ver as crianças, apesar de ter sido dito para ficar longe. Então o juiz me pediu para testemunhar, e tive que ficar lá e repetir cada coisa terrível que minha mãe disse aos meus filhos. Tive que dizer em voz alta como ela disse que eu não era a mãe real deles e como mostrou documentos sobre os pais biológicos estarem na prisão. Minha mãe ficou sentada parecendo entediada, como se tudo fosse um grande inconveniente. O advogado dela tentou me fazer parecer uma mãe super protetora que não conseguia lidar com conversas normais sobre adoção. Perguntou se eu já planejara contar às crianças que eram adotadas, e eu disse que sim, com ajuda profissional quando tivessem idade suficiente para entender adequadamente. Perguntou se as informações que minha mãe compartilhou eram factualmente precisas, e eu disse que sim, mas isso não torna apropriado contar a uma criança de 4 e 6 anos. Continuou insistindo sobre se eu estava tentando esconder a verdade deles. E eu continuei explicando que momento e contexto importam quando você está falando com crianças pequenas sobre trauma. Então Victor perguntou diretamente à minha mãe se ela me chamou de não sendo a mãe real deles, na frente das crianças. Ela disse que sim, e acrescentou que era tecnicamente verdade. Victor perguntou se ela disse que os pais biológicos estavam na prisão, e ela disse que sim, porque eles mereciam saber. Perguntou se ela contratou um detetive particular para pesquisar o passado das crianças sem minha permissão. E ela disse que sim, e faria de novo. A expressão do juiz mudou enquanto ela falava, e ele pareceu enjoado. O juiz disse que tinha ouvido o suficiente e começou a falar sobre como dar deliberadamente informações a crianças pequenas que não estão desenvolvimentalmente prontas para processar constitui dano psicológico. Disse que não importava se as informações eram factualmente precisas, porque a entrega foi cruel e o momento foi calculado para causar dano. Concedeu uma medida protetiva de 6 meses proibindo minha mãe de qualquer contato comigo ou com meus filhos. O rosto da minha mãe ficou vermelho brilhante, e ela se levantou e disse algo sobre direitos de avós que o juiz disse para guardar para outro tribunal. Ela saiu resmungando e me lançando olhares que me arrepiaram. Victor disse que tínhamos vencido, mas para esperar que ela entrasse com uma ação, e ele estava certo. 2 dias depois, Victor ligou para dizer que o advogado da minha mãe tinha entrado com pedido de direitos de avós, alegando que ela tinha direito à visitação com as crianças. Disse que esperava isso e já tinha nossa resposta preparada, mas estávamos enfrentando meses a mais de batalhas legais. Perguntei quanto custaria, e ele me deu um número que me deixou enjoada. Henrique e eu sentamos à mesa da cozinha naquela noite revisando nossas finanças, tentando descobrir como pagaríamos por tudo. Já tínhamos gasto milhares na entrada do Victor e nas sessões da doutora Medina, e agora enfrentávamos ainda mais taxas legais. Decidimos cancelar as férias que estávamos planejando e adiar o concerto do telhado vazando, e eu fui para meio período no trabalho para ficar mais em casa com as crianças. A doutora Medina me chamou para uma reunião sem as crianças e me disse que ambas estavam mostrando regressão após a audiência do tribunal. Os pesadelos de Sofia tinham piorado, e ela estava acordando gritando 3 ou 4 vezes por noite. Miguel não dormia mais na própria cama, e me seguia pela casa se recusando a me perder de vista. A doutora Medina disse que o processo legal que deveria protegê-los estava na verdade aumentando o trauma porque podiam sentir o quão estressados Henrique e eu estávamos.
Recomendou aumentar a terapia para 3 vezes por semana. E concordei, mesmo sem ter ideia de como custearíamos. Dirigi para casa me sentindo a pior mãe do mundo, porque tudo o que estava fazendo para proteger meus filhos de alguma forma estava piorando as coisas. Henrique sugeriu que procurássemos um conselheiro de casais, porque disse que mal estávamos conversando, exceto sobre estratégia legal e terapia das crianças. Não queria adicionar outra despesa, mas ele disse que nosso casamento desmoronando não ajudaria ninguém. Encontramos alguém especializado em crise familiar e fomos à nossa primeira sessão numa quinta à noite, enquanto Cristina cuidava das crianças. A conselheira perguntou como estávamos lidando, e Henrique disse que se sentia inútil vendo-me carregar tanto do fardo emocional. Admiti que estava com medo de desmoronar se deixasse ele assumir mais, porque então teria que encarar o quanto isso estava me destruindo. A conselheira disse que precisávamos aprender a compartilhar o peso, em vez de eu segurar tudo enquanto Henrique assistia das laterais. Nos deu tarefa sobre comunicar nossas necessidades e nos apoiarmos mutuamente através da crise, em vez de tentar ser forte sozinha. 3 semanas depois de entrar com a ação, minha tia apareceu na nossa porta com cartões para as crianças. Disse que minha mãe pediu para entregá-los, e não via mal nisso. Peguei os cartões e fechei a porta, e os abri para encontrar fotos de Sofia e Miguel bebês com bilhetes dizendo: "Vovó ama vocês e sente saudades." Liguei para Victor imediatamente, e ele disse que era uma clara violação da medida protetiva. Entrou com uma moção por desacato ao tribunal, e tivemos que voltar ao tribunal de novo. O juiz estava bravo, e perguntou à minha mãe se ela entendia o que significava uma medida protetiva. Ela disse que os cartões eram inofensivos e enviados através de terceiros, então não contava. O juiz disse que violar uma medida protetiva nunca é inofensivo, e a multou em 500 euros, e avisou que qualquer violação adicional resultaria em prisão. Minha mãe saiu do tribunal parecendo furiosa, e eu sabia que isso não tinha acabado. Victor passou a próxima semana se preparando para o depoimento da minha mãe, e eu passei horas ouvindo ele explicar que perguntas ela enfrentaria e como suas respostas moldariam nosso caso. Disse que depoimentos eram ferramentas de descoberta, onde advogados podiam perguntar quase qualquer coisa sob juramento. E o advogado da minha mãe não podia protegê-la de perguntas sobre o que ela fez às crianças. O depoimento aconteceu na sala de conferências do escritório do Victor, com um repórter do tribunal digitando cada palavra, enquanto minha mãe se sentava de frente para Victor parecendo convencida. O advogado dela ficava contestando as perguntas do Victor sobre suas motivações, mas Victor explicava cada vez que entender suas crenças sobre a adoção era diretamente relevante para se ela deveria ter acesso aos meus filhos. Minha mãe testemunhou que crianças adotadas precisam de conexão com sua herança sanguínea, e que eu estava negando sua identidade verdadeira ao não discutir os pais biológicos abertamente. Na verdade, disse as palavras: "Realidade biológica importa mais que papelada legal", enquanto olhava para mim através da divisória de vidro onde eu assistia do escritório do Victor. O advogado dela tentou redirecionar suas respostas para soar menos dura, mas minha mãe continuava voltando a temas sobre família sanguínea e mães reais versus adotivas. Victor perguntou se ela entendia que as crianças tinham 6 e 4 anos quando mostrou informações sobre os pais biológicos encarcerados. E minha mãe disse que idades não importavam quando a verdade estava envolvida. Testemunhou que contratou o detetive particular porque tinha direito de conhecer o passado real dos netos e que eu estava guardando segredos que pertenciam à família toda. Victor perguntou se ela considerou me consultar ou ao Henrique antes de compartilhar essas informações com as crianças. E minha mãe riu, dizendo que não precisava de permissão para educar os próprios netos. A transcrição do depoimento tinha 53 páginas da minha mãe, explicando por que acreditava que crianças adotadas eram fundamentalmente diferentes das biológicas e por que achava que eu era inadequada como mãe delas. Victor me ligou naquela noite e disse que o testemunho dela, na verdade, foi perfeito para nosso caso, porque mostrava exatamente a mentalidade que a tornava perigosa para o bem-estar das crianças. Disse que juízes não se importam com crenças privadas das pessoas, até essas crenças as fazerem prejudicar crianças. E minha mãe tinha acabado de passar 3 horas explicando precisamente por que traumatizou Sofia e Miguel de propósito. As contas de terapia continuaram se acumulando enquanto esperávamos o tutor Adliten completar sua investigação, e eu peguei trabalho freelance extra fazendo design gráfico à noite, depois das crianças irem dormir. Henrique trabalhou horas extras na empresa de engenharia, e mal nos víamos exceto por conversas rápidas sobre estratégia legal e os últimos avanços terapêuticos das crianças. Sofia trouxe um dos cartões da minha mãe para sua sessão com Bianca e o segurou no colo por 20 minutos antes de perguntar se estava tudo bem sentir falta da vovó. Mesmo a vovó sendo má. Bianca disse que pessoas podem ter sentimentos mistos sobre alguém que as machucou, e que sentir falta de uma pessoa não significa que você tem que deixá-la machucar você de novo. Usou uma metáfora sobre como algumas comidas têm gosto bom, mas fazem o estômago doer, e você pode lembrar de gostar do sabor, enquanto ainda escolhe não comê-las mais. Sofia perguntou se isso significava que ela era má por sentir falta da vovó, e Bianca explicou que sentimentos não são bons ou ruins. Eles apenas são, e é o que fazemos com nossos sentimentos que importa. Ajudou Sofia a entender que ela podia lembrar de bons momentos com a vovó, enquanto também sabia que a vovó fez escolhas inseguras que a machucaram. Sofia perguntou se a vovó pararia de ser má algum dia. E Bianca disse: "Algumas pessoas não mudam mesmo quando queremos que mudem.
E é por isso que temos que nos proteger mantendo distância. A sessão durou 90 minutos em vez dos 60 usuais, porque Sofia tinha tantas perguntas sobre se amar alguém significava que você tinha que deixá-lo estar em sua vida. Bianca me disse depois que isso foi um grande avanço, porque Sofia finalmente estava processando seus sentimentos em vez de apenas estar apavorada, e que sua habilidade de segurar amor e dor ao mesmo tempo mostrava crescimento emocional real. 4 meses depois do ataque inicial da minha mãe, acordei às 6 da manhã e percebi que Sofia não tinha vindo ao nosso quarto nenhuma vez durante a noite. Ela vinha acordando com pesadelos pelo menos 2 vezes toda noite desde que tudo aconteceu. E eu tinha me acostumado tanto com ela rastejando para a cama entre Henrique e eu, que dormia meio acordada escutando por seus passos. Caminhei até o quarto dela e a encontrei dormindo pacificamente com seu coelho de pelúcia debaixo do queixo e fiquei na porta chorando, porque isso parecia o primeiro sinal real de que a cura era realmente possível. Henrique me encontrou lá 10 minutos depois e colocou o braço ao meu redor e assistimos nossa filha dormir sem pesadelos pela primeira vez em 16 semanas. Liguei para Bianca mais tarde naquele dia para contar sobre a noite inteira de sono. E ela disse que era exatamente o tipo de progresso que esperava. Embora me avisasse que a cura não era linear e Sofia ainda poderia ter noites ruins pela frente. Me lembrou que recuperação de trauma parecia uma espiral onde você circula de volta, através de sentimentos difíceis, mas num nível mais alto cada vez. E uma boa noite não significava que tínhamos terminado com o trabalho duro, mas ficar naquela porta assistindo Sofia dormir pacificamente parecia prova de que minha mãe não tinha quebrado minha filha permanentemente. E eu precisava dessa prova mais do que tinha percebido. Miguel começou a fazer perguntas diferentes sobre os pais biológicos durante suas sessões de ludoterapia com Bianca. Em vez de perguntar se eles viriam levá-lo, ou se ele era mau como eles, ele se perguntava como eram e se gostavam das mesmas comidas que ele. Bianca me disse que essa curiosidade era apropriada para o desenvolvimento agora que ele não estava apavorado. Deveríamos trabalhar juntos em respostas apropriadas para a idade que satisfizessem seu interesse natural, sem sobrecarregá-lo com informações que ele não conseguia processar. Praticamos respostas nas minhas próprias sessões de terapia sobre como reconhecer os pais biológicos como pessoas reais que existiram, sem fazê-los parecer ameaçadores ou idealizados. Bianca me ajudou a entender que Miguel precisava saber que os pais biológicos eram seres humanos que lutaram com problemas que não conseguiam resolver, não monstros que o roubariam, ou santos que o deram embora porque não o queriam. Me deu linguagem para usar como. Sua mãe biológica tinha uma doença no cérebro que tornava difícil para ela cuidar de alguém, em vez de apenas dizer que ela estava na cadeia por drogas. Miguel perguntou se os pais biológicos gostavam de dinossauros porque ele amava dinossauros. E eu disse que não sabia, mas que muitas pessoas gostam de dinossauros. Então talvez sim. Perguntou se eles tinham olhos castanhos como ele. E mostrei a única foto do arquivo de adoção que mostrava o rosto da mãe biológica parcialmente. E ele a estudou por um longo tempo antes de dizer que ela parecia triste. Bianca disse que esse tipo de curiosidade concreta era saudável e mostrava que ele estava integrando sua história de adoção de forma mais equilibrada, embora me avisasse para seguir a liderança dele e não oferecer informações que ele não tinha perguntado ainda. Sarafina Castillo ligou para agendar sua visita domiciliar para o relatório do tutor ad litem, e passei 2 dias limpando nossa casa, até Henrique me dizer para parar, porque precisávamos parecer uma família real, não um museu. Ela chegou numa manhã de sábado com um laptop e um sorriso gentil, e passou 3 horas nos observando fazer café da manhã, brincar com as crianças e lidar com uma pequena birra, quando Miguel não quis compartilhar os blocos com Sofia. Fez perguntas às crianças sobre suas coisas favoritas e com quem conversavam quando se sentiam tristes ou assustadas, e ambos mencionaram Bianca sem qualquer incentivo nosso. Entrevistou Henrique e eu separadamente na cozinha, enquanto o outro pai brincava com as crianças na sala, perguntando sobre nosso casamento, nossas finanças, nosso sistema de apoio, e como tínhamos lidado com o trauma dos últimos 4 meses. Perguntou a Henrique se ele já questionou a adoção ou desejou que as crianças fossem biologicamente dele. E ele ficou emotivo, dizendo que eram filhos dele em todos os sentidos que importavam, e lutaria contra qualquer um que sugerisse o contrário. Me perguntou sobre meu relacionamento com minha mãe antes deste incidente, e admiti que sempre foi complicado, mas nunca imaginei que ela deliberadamente machucaria meus filhos. Sarafina fazia anotações constantemente e perguntava questões de acompanhamento que mostravam que já tinha feito sua pesquisa sobre o caso. Entrevistou Sofia e Miguel separadamente usando técnicas de ludoterapia, e observei pela janela enquanto minha filha mostrava desenhos da nossa família que incluíam todos, exceto a vovó. Depois que Sarafina saiu, desabei no sofá, sentindo como se tivesse acabado de fazer um exame final que determinaria todo o futuro dos meus filhos. E Henrique me lembrou que nossa casa e nossa família falavam por si mesmas. O relatório de Sarafina chegou 3 semanas depois, e Victor me ligou imediatamente após lê-lo. Ela recomendou negar completamente a petição de direitos de avós da minha mãe, escrevendo que minha mãe deliberadamente infligiu dano psicológico às crianças e não mostrou remorso ou entendimento do dano que causou. O relatório detalhou como ambas as crianças exibiram sintomas de trauma diretamente relacionados às ações da minha mãe, como nossa família respondeu adequadamente com ajuda profissional, e como as violações de limites continuadas da minha mãe
demonstraram que ela permanecia um perigo para o bem-estar das crianças. Sarafina escreveu que, embora avós possam desempenhar papéis valiosos na vida das crianças, essa avó, em particular, provou ser incapaz de priorizar a segurança emocional das crianças sobre suas próprias crenças sobre família biológica. Notou que o testemunho de depoimento da minha mãe revelou uma mentalidade fixa sobre a adoção que a tornava fundamentalmente inadequada para qualquer contato com crianças adotadas que precisavam de segurança em sua estrutura familiar. O relatório recomendou que o tribunal negasse a petição sem exigir visitação supervisionada ou revisões futuras, declarando que as ações da minha mãe chegaram ao nível de abuso psicológico e que nenhuma quantidade de supervisão poderia torná-la segura para crianças que ela via como não pertencendo verdadeiramente aos pais adotivos. Victor disse que esse relatório foi o resultado mais forte possível e que juízes tipicamente seguiam recomendações de tutor ad litem muito de perto, porque esses profissionais foram nomeados especificamente para representar os melhores interesses das crianças. Me avisou que o advogado da minha mãe tentaria desacreditar o relatório ou argumentar que Sarafina era tendenciosa, mas que sua documentação detalhada e credenciais profissionais tornavam muito difícil contestá-la. A audiência final para o caso de direitos de avós foi marcada para uma manhã de terça 6 meses após o ataque inicial da minha mãe aos meus filhos. O advogado da minha mãe apresentou 3 testemunhas de caráter que testemunharam sobre que avó amorosa ela sempre foi, descrevendo festas de aniversário que organizou e eventos escolares que frequentou. Falaram sobre como ela ajudava com cuidado infantil e quanto amava Sofia e Miguel, pintando o quadro de uma avó devotada, sendo injustamente cortada dos netos. Mas quando Victor interrogou a primeira testemunha, perguntou se ela sabia que minha mãe contratou um detetive particular para pesquisar os pais biológicos das crianças. E a mulher pareceu confusa e disse não. Fez a mesma pergunta a cada testemunha, e nenhuma sabia sobre o detetive particular ou o arquivo que minha mãe compilou, ou o fato de que ela deliberadamente esperou até estar sozinha com as crianças para compartilhar essa informação. Victor perguntou se estiveram presentes quando minha mãe me chamou de não sendo a mãe real delas, na frente das crianças, e todas disseram que não presenciaram isso. Perguntou se alguma tinha treinamento profissional em desenvolvimento infantil ou trauma de adoção, e admitiram que não. O advogado da minha mãe tentou reabilitá-las perguntando sobre o caráter geral dela, mas Victor já tinha mostrado que essas testemunhas não tinham ideia do que minha mãe realmente fez ou por que foi prejudicial. O juiz pareceu não impressionado e as agradeceu pelo tempo enquanto fazia anotações em seu bloco legal. Quando foi minha vez de testemunhar, Victor me guiou através do nosso processo de adoção e nosso plano de contar às crianças sobre seu histórico com ajuda profissional quando estivessem desenvolvimentalmente prontas. Expliquei como sempre fomos honestos que eram adotadas e especiais e escolhidas, mas que os detalhes sobre o encarceramento dos pais biológicos e as razões pelas quais foram removidas de seus cuidados deveriam vir depois com apoio terapêutico. Descrevi exatamente o que minha mãe disse às crianças naquele dia, incluindo seus comentários sobre eu não ser a mãe real delas e os pais biológicos potencialmente vindo levá-las. Expliquei como Sofia achou que seria levada para a cadeia e como Miguel regrediu no treinamento do penico e começou a ter acidentes na escola. Contei ao juiz sobre os pesadelos e as contas de terapia e os 4 meses que levou antes de Sofia dormir uma única noite completa. O advogado da minha mãe tentou sugerir que eu estava exagerando as reações das crianças, mas Victor tinha as anotações de tratamento da doutora Medina documentando cada sessão e cada sintoma. Olhei para o juiz e disse que minha mãe pegou uma verdade linda sobre meus filhos serem escolhidos e amados e transformou numa arma que os fez se sentir indesejados e temporários. Vi ele fazendo anotações detalhadas enquanto o advogado da minha mãe contestava que eu estava sendo emocional em vez de factual. Henrique testemunhou depois de mim sobre o custo financeiro e emocional na nossa família. Trouxe nossos extratos bancários mostrando milhares de euros em taxas legais e custos de terapia, e explicou como nosso casamento foi tenso por meses de batalhas legais e gerenciamento de trauma. Descreveu chegar em casa do trabalho para me encontrar chorando no banheiro porque sentia que estava falhando com nossos filhos e tendo que confortar Miguel através de ataques de pânico sobre ser levado embora. Ficou emotivo, descrevendo como Miguel me seguia pela casa, apavorado que eu desaparecesse, se recusando a ir à creche ou mesmo me deixar tomar banho sozinha porque estava com medo que alguém viesse levá-lo enquanto eu estava fora de vista. Falou sobre o aconselhamento de casais que começamos porque mal estávamos conversando um com o outro, exceto sobre estratégia legal e consultas terapêuticas. A voz de Henrique falhou quando disse que nunca imaginou que proteger nossos filhos da minha sogra se tornaria um trabalho em tempo integral que consumiu nossas vidas e nossas economias. Vi minha mãe revirar os olhos enquanto Henrique falava sobre o medo de Miguel, e assisti o juiz notar também, porque ele olhou diretamente para ela com uma expressão que fez o advogado dela colocar uma mão no braço dela. Victor perguntou a Henrique se acreditava que minha mãe entendia o dano que causou, e Henrique disse não, porque ela continuou violando a medida protetiva e não mostrou remorso em seu depoimento. O advogado da minha mãe contestou que Henrique não estava qualificado para avaliar o estado mental dela, mas o juiz rejeitou, dizendo que as observações de um pai sobre alguém que traumatizou os filhos eram absolutamente relevantes para o caso.
A doutora Medina assumiu a tribuna vestindo um terno azul marinho e carregando uma pasta grossa de anotações de sessões. Victor pediu para ela explicar suas credenciais e ela listou seu PhD em psicologia infantil, sua especialização em trauma de adoção e 15 anos trabalhando com famílias adotivas e de acolhimento. Abriu a pasta e tirou documentação de cada sessão com Sofia e Miguel ao longo dos últimos 6 meses. Victor pediu para descrever o impacto psicológico das ações da minha mãe. E ela disse que as crianças apresentaram sintomas consistentes com trauma agudo, incluindo pesadelos, regressão e marcos de desenvolvimento, ansiedade de apego e pensamentos intrusivos sobre abandono. Explicou que minha mãe armou informações que as crianças não estavam prontas para processar e as entregou da forma mais prejudicial possível, sugerindo que os pais biológicos as reclamariam e que eu não era a mãe real delas. A doutora Medina disse que isso foi psicologicamente equivalente a abuso porque deliberadamente destruiu o senso de segurança e pertencimento das crianças dentro de sua unidade familiar. O advogado da minha mãe tentou argumentar que contar às crianças a verdade sobre suas origens não podia ser abuso, mas a doutora Medina o cortou dizendo que há uma diferença enorme entre educação de adoção apropriada para a idade e o que minha mãe fez. Disse que divulgação responsável de adoção acontece gradualmente com apoio profissional e foca na criança sendo escolhida e amada, não nos pais biológicos sendo criminosos ou pais adotivos sendo falsos. Victor perguntou se as crianças ainda mostravam sinais de trauma, e a doutora Medina assentiu, dizendo que embora tivessem feito progresso significativo, ambas ainda exibiam ansiedade em torno de separação, e Sofia ainda ocasionalmente perguntava se eu realmente a manteria para sempre. Disse, qualquer contato com minha mãe desfaria meses de trabalho terapêutico e as retraumatizaria, confirmando o medo de que a pessoa que as machucou pudesse acessá-las novamente. O juiz perguntou diretamente à doutora Medina se acreditava que contato com a avó prejudicaria as crianças, e ela disse absolutamente sem hesitação. O juiz fechou sua pasta e olhou diretamente para minha mãe antes de anunciar sua decisão do banco. Disse que, embora avós possam desempenhar papéis valiosos e importantes na vida das crianças, a preocupação principal do tribunal deve sempre ser os melhores interesses das próprias crianças. Revisou as evidências, incluindo o testemunho da doutora Medina, as sessões de terapia documentadas, os relatórios escolares mostrando mudanças comportamentais e a violação da medida protetiva. Disse, minha mãe deliberadamente infligiu dano psicológico em 2 crianças pequenas, revelando informações sensíveis de adoção de maneira traumática projetada para minar o relacionamento delas com a mãe adotiva. Notou que minha mãe não mostrou remorso em seu depoimento e continuou insistindo que relações sanguíneas importavam mais que os vínculos legais e emocionais da adoção. O juiz disse que as ações da minha mãe demonstraram que ela era um perigo para a saúde mental e bem-estar emocional das crianças. Negou completamente a petição dela para direitos de avós e estendeu a medida protetiva por mais 2 anos. Disse que as crianças merecem se curar num ambiente seguro, sem a ameaça de abuso psicológico adicional de alguém que via a adoção delas como ilegítima. Minha mãe saltou da cadeira tão rápido que ela bateu para trás contra o chão. Começou a gritar que o tribunal estava negando seus direitos constitucionais e que família sanguínea importa mais que papelada legal. Disse que eu lavei o cérebro de todos, incluindo o juiz, e que os netos precisavam conhecer sua herança real. O juiz bateu o martelo e disse para ela se sentar imediatamente. Mas ela continuou, dizendo que recorreria dessa decisão e levaria até a Suprema Corte se necessário. Apontou para mim e disse que eu estava roubando crianças que não me pertenciam e que um dia Sofia e Miguel perceberiam que eu os mantive longe da família real. O juiz a avisou que estava em desacato ao tribunal e minha mãe, na verdade, riu dizendo que não se importava, porque todo esse procedimento era uma piada projetada para proteger meus sentimentos em vez dos direitos das crianças. O oficial se aproximou dela e minha mãe o empurrou, o que aparentemente foi a gota d'água. O juiz ordenou que fosse removida do tribunal e a ameaçou com prisão se violasse a medida protetiva novamente. 2 oficiais agarraram os braços dela e começaram a levá-la em direção à porta, enquanto ela gritava sobre direitos de avós e sangue, sendo mais grosso que água. Assisti ela sendo arrastada para fora, ainda gritando, e senti esse peso enorme sair dos meus ombros, sabendo que ela não poderia legalmente forçar volta para nossas vidas. Henrique apertou minha mão, e percebi que estava tremendo, mas era alívio, não medo. Naquela noite, pedimos pizza e tivemos Cristina e Felipe para uma celebração tranquila em casa. As crianças corriam pela sala brincando com seus brinquedos, enquanto os adultos sentaram na cozinha bebendo vinho e conversando sobre a audiência. Sofia veio e subiu no meu colo, perguntando por que todos pareciam tão felizes hoje. Disse que o juiz tomou uma decisão que significava que a vovó Má não podia mais nos incomodar e que nossa família estava segura. Miguel veio segurando seu caminhão favorito e perguntou se a vovó Má tinha ido embora para sempre. Henrique o pegou no colo e disse que ela não tinha permissão para nos contatar ou chegar perto por muito tempo. Sofia olhou para mim com aqueles olhos grandes e perguntou se a vovó Má ainda podia nos machucar. E eu finalmente pude dizer não com certeza completa. Ela me abraçou forte e disse bom, porque não queria ninguém fazendo mamãe chorar de novo.
Cristina começou a chorar e Felipe pigarreou, olhando para longe. Comemos pizza no chão com as crianças e assistimos o filme favorito deles. E pela primeira vez em 6 meses, senti que podíamos realmente respirar, sem esperar a próxima bomba legal cair. 2 semanas depois, Victor ligou dizendo que o advogado da minha mãe tinha enviado uma carta. Meu estômago despencou, pensando que ela tinha entrado com recurso, mas Victor disse que na verdade era uma oferta. Minha mãe estava se propondo a pagar todos os custos de terapia das crianças se eu permitisse visitas supervisionadas num local neutro. Victor disse que aceitar qualquer dinheiro dela poderia complicar as coisas legalmente, porque poderia ser visto como eu concordando que ela tinha alguma reivindicação legítima às crianças. Aconselhou recusar a oferta completamente porque nenhuma quantia de dinheiro valia arriscar a saúde mental dos meus filhos ou criar qualquer ambiguidade legal sobre os direitos dela. Nem precisei pensar nisso. Disse ao Victor para mandar de volta um não firme e deixar claro que minha mãe não tinha lugar em nossas vidas, independente do que oferecesse pagar. Henrique concordou completamente quando contei naquela noite. Tínhamos nos endividado lutando contra ela legalmente e pagando terapia, mas faríamos 1000 vezes de novo, em vez de deixá-la perto de Sofia e Miguel. Sofia começou a falar sobre adoção na escola de formas mais saudáveis, segundo sua professora. Disse aos colegas que era especial porque a mamãe e papai a escolheram em vez de apenas ficarem presos com qualquer bebê que saísse. A professora me ligou para dizer que Sofia parecia muito mais confiante ultimamente e parou de ter colapsos durante a aula. Disse que Sofia até fez uma apresentação sobre adoção, onde explicou que algumas crianças crescem na barriga da mamãe e algumas crianças crescem no coração da mamãe. Os pesadelos pararam completamente há mais de um mês. E Sofia estava dormindo a noite toda na própria cama. Ainda vinha ao nosso quarto às vezes, mas eram coisas normais de criança, não o pânico induzido por terror de antes. A professora disse que ela fez progresso enorme e parecia segura em sua identidade familiar novamente. Miguel começou a brincar independentemente por períodos mais longos, sem precisar de contato físico constante comigo. Passaria 20 ou 30 minutos construindo torres de blocos ou brincando com seus caminhões, sem verificar para ter certeza que eu ainda estava no quarto. A doutora Medina disse que isso foi um sinal importante de que o apego dele estava se tornando seguro novamente depois que o trauma o perturbou. Ainda tinha momentos de ansiedade, especialmente durante transições como ir à creche ou hora de dormir, mas estavam ficando menos intensos e menos frequentes. A doutora Medina disse que ele estava no caminho certo desenvolvimentalmente agora, e que a regressão que vimos estava se revertendo conforme ele se sentia mais seguro. Estava realmente orgulhosa de quanto trabalho ele fez na terapia, considerando quão jovem era. 6 meses após a decisão final do tribunal, a doutora Medina disse que ambas as crianças estavam prontas para reduzir a terapia para check-ups mensais, em vez de sessões semanais. Disse que tinham chegado incrivelmente longe daquelas primeiras sessões apavoradas, onde Sofia achava que seria levada para a cadeia e Miguel não me deixava sair de vista. Disse a mim e Henrique que tínhamos lidado com uma situação incrivelmente difícil, com amor e limites apropriados, o que deu às crianças exatamente o que precisavam para se curar. Disse: a maioria das famílias enfrentando esse tipo de trauma deliberado infligido por um membro da família lutou para manter unidade, mas vocês protegeram suas crianças enquanto as ajudaram a processar emoções complexas sobre sua adoção e sua avó. A doutora Medina disse que estava orgulhosa de quão longe todos chegamos e que nossa família ficaria bem.